Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai iniciar a nossa temática sobre o cuidador, né? Que é um profissional que muitas vezes é esquecido, né? Diante do paciente, né? Diante do usuário idoso, né? Geralmente a gente foca muito, a gerontologia, de fato, tem que focar muito no idoso, porém é um profissional que a gente precisa dar um suporte, né, que a gente precisa conhecer a sua importância, que é o cuidador. Então, no encontro de hoje, a gente tem dois grupos falando sobre o cuidador, né? Então, a gente vai ver questões técnicas desse cuidador, a gente vai ver que é uma profissão, a gente vai ver questões regulamentadoras dessa profissão, como é que se dá, né, essa profissão. Vamos ver também pontos específicos falando sobre o papel do cuidador formal, o papel do cuidador informal, né? Quem é esse cuidador? Quem é a figura do cuidador? E muitas vezes a gente hoje é o dia 8 de março, né? E só fazendo um link, que a figura desse cuidador geralmente é uma figura feminina, né? É uma figura, principalmente quando se trata de um cuidador informal, geralmente é um ente da família, é uma pessoa da família, né? Geralmente é a mãe, geralmente é a irmã, né? É uma tia, né? Que cuida, né? Tem essa característica ainda muito voltada aí para o público feminino, né? A gente sabe que isso antecede questões domésticas, né? Que a gente que era até então era muito voltada para o público feminino, né? É algo que foi herdado e temos essas características aí da profissão. Eu não vou adentrar sobre o assunto, porque vocês vão debater, né? Vocês viram que nós tínhamos três encontros falando somente sobre o cuidador, né? Então hoje a gente vai falar, vamos agregar aí 2 encontros e finalizamos no próximo. A gente finaliza no próximo para que a gente possa ter prática, a gente ter espaço para a nossa prática. Então, no caso, a gente finaliza na próxima semana para que na outra a gente já inicie as nossas práticas, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade. Vamos iniciar pelo segundo grupo, né? Pelo grupo 2, fazendo a abertura com a primeira temática e logo em seguida teremos o grupo 1 apresentando também aí a segunda temática. Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. O nosso grupo é formado por Emily, Isadora, Jaime Lucas, Letícia Lívia, Lucas, Mariana e eu, Iara. Para a gente pensar um pouco sobre o cuidador, nós devemos ver como era a estrutura da família há um tempo atrás, né? Nós tínhamos a família, que era numerosa, onde o casal tinha vários filhos, né? E geralmente acontecia que o idoso ele seria cuidado pela pessoa que estivesse disponível, ou seja, geralmente os homens eles iam trabalhar, as mulheres ficavam em casa e quem tinha o perfil de cuidar desse idoso geralmente eram as mulheres que não se casaram, a filha que não se casou, a neta, e que dispunha o tempo, né, para cuidar da casa e logo ela ficaria responsável por cuidar do idoso, né? Mas com o tempo isso foi mudando, os casais diminuíram a quantidade de filhos, a mulher começou a ingressar no processo de trabalho e então começaram a surgir as instituições para os idosos, também
começou a surgir o cuidador como profissão, né? A pessoa se especialista nisso para cuidar do idoso, e não só mais um papel de obrigação da família. E aí a gente entra nos tipos de cuidadores, o formal e o informal. O formal, o cuidador informal, ele precisa ter um curso para cuidar desse idoso. Então, ou seja, ele é capacitado para isso, ele estuda a maneira correta de ter os cuidados com aquele idoso. Ele aprende a como não deixar a autonomia daquele idoso se perder. Pelo contrário, ele tem que estimular essa autonomia do idoso. Ele é remunerado e, geralmente, né, ele não tem espaço familiar com o idoso, né? Pode até ter, mas não é obrigatório. Né? Já o informal, geralmente uma pessoa voluntária. Aquele filho, aquela filha, um vizinho, alguém que tinha aquele laço com aquele idoso, né, aquele sentimento. E, geralmente pode ocorrer, né, por causa desse sentimento, o papel do cuidador ser mais desgastante para ele. Porque é uma pessoa querida dele, e aí ele não acaba tendo dificuldades de aceitar certos processos de envelhecimento, ou até mesmo alguns problemas que ocorram com esse idoso, e fica, né, aquele desgaste tanto com a família, ou tanto quanto o idoso, e seu próprio sentimento em relação ao idoso. No curso, na capacitação, existem vários, né, mas foi realizado uma convenção, e aí criaram diretrizes como para capacitação, para dizer assim, que aquele curso, para aquele cuidador, tem que ter esses mínimos requisitos. Um deles é a idade, né, que o cuidador ele tem que ser maior de 18 anos, e a escolaridade que ele tem que ter no mínimo fundamental. Porque você precisa, por exemplo, você vai dar um remédio para aquele idoso, né? Você tem que saber que remédio é aquele, saber ler, aprender a dosagem, etc. Os cursos ele tem que ter, no mínimo, 100 horas, sendo 30 teóricas e 20 horas práticas. É um mínimo, né? Pode ser mais. Nesse, tem que ter, digamos, a grade tem que conter. O cuidador tem que aprender os aspectos do envelhecimento, aprender a lidar com as interações interpessoais. Ou seja, ele aprender como ele deve se pôr, né, os sentimentos dele, os sentimentos do idoso com a família, o jeito que você lida com a família, o jeito que você lida com o idoso, que é muito importante. Aprende sobre a ética, né, e o autocuidado do cuidador, porque também não é só, digamos, obrigatório que só o formal que faça o curso. Quem for um cuidador informal, ele pode fazer o curso. E aí é o que acontece muitas vezes, porque tem muito vínculo afetivo com aquele idoso, a pessoa deixa de se priorizar, de entender suas necessidades para atender a necessidade daquele idoso. E aí é necessário ele aprender também a ter um autocuidado de si mesmo, tanto psicológico como físico, para conseguir ter uma harmonia ao cuidar daquele idoso. Bom dia, Lucas vai falar agora. As qualidades físicas do educador são, as qualidades do cuidador, desculpa, ter qualidades físicas e intelectuais, ser tolerante com o paciente, capacidade de observação, éticas e morais, responsabilidade, motivação, bom senso e apresentação,
É também importante o cuidador ser paciente com o idoso, ter paciência com ele. Pode passar, Jaime. As principais tarefas do cuidador formal são ajudar a estimular as atividades de vida diária, cuidar do vestuário e esqueci a palavra agora. E da higiene do idoso, facilitar a estimulação e a comunicação, incentivar a realização de exercícios físicos e de movimentos normais do cotidiano, acompanhar a pessoa idosa a exames, consultas e tratamentos, cuidar de medicação oral da pessoa idosa e estimular a autossuficiência dessa pessoa. Pode passar. Bom dia, Letícia falando. Eu vou falar um pouco sobre o cuidador familiar da pessoa idosa, que vou começar falando pelas tarefas habituais, que seriam basicamente as mesmas do cuidador formal, que seriam ajudar nas atividades domésticas, né, cuidar de casa, lavar, cozinhar, observar e tomar cuidado com a pessoa idosa durante os passeios, por exemplo, ir ao médico, e aí estar sempre em observação em relação à locomoção dela, Letícia, fora de casa ou dentro de casa também, né? Letícia, Ajudar na higiene e cuidados pessoais. Letícia. Assim, oi. Só um adendozinho para ver se eu entendi. Você falou que o cuidador familiar, né, da pessoa idosa, ela tem as mesmas tarefas do cuidador formal. Então, isso você quer falar que, por exemplo, o cuidador formal ele também vai realizar as tarefas domésticas, tipo lavar, passar, engomar, é isso? Não, nesse caso não, porque a família já se encarrega disso, né? Quando é o cuidador formal. Porém, as outras é basicamente as mesmas, como ajudar na higiene, Isso. entre outras coisas. Muda uma coisinha ou outra só. Só para gente deixar assim bem fechadinho, tá bom? Pode continuar. Certo. Como eu estava dizendo, ele ajuda na higiene e cuidados pessoais do idoso, ajuda na administração de bens, de dinheiro, né? Que o cuidador formal não faz, no caso. Administra medicamento, ajuda com cuidados de enfermagem, como curativo, entre outras coisas. Procura proporcionar conforto e tranquilizar a pessoa idosa em crises de ansiedade ou quando ele está muito agitado. Ajuda na comunicação com os outros quando ele tem dificuldade para se expressar, né, para formar um diálogo. O cuidador ele faz pelo seu familiar pequenas tarefas diárias, como pegar um copo d'água, colocar ele para assistir televisão, algumas coisas desse tipo. Porque cuidamos da pessoa idosa da nossa família. Eu acredito que seja boa parte, né, como se fosse uma obrigação afetiva que nós temos de retribuir tudo aquilo que nos foi feito durante toda uma vida, principalmente se for uma mãe, um pai, por exemplo. Serve também como receber a gratidão daqueles no qual estamos cuidando. Talvez seja também um sentimento de culpa do passado, né? Você está tentando se redimir ou algo assim. Para evitar a censura da família, de amigos, né? Caso você não cuide, porque afinal, querendo ou não, é uma obrigação também. E aí, para evitar, a gente acaba fazendo.
Aí, quem são os cuidadores familiares? Na maioria das vezes é mulheres, como o Cleiton já disse, esposas, filhas, irmãs ou até noras, que muitas vezes assumem essa responsabilidade, eu particularmente já vi algumas vezes. São mulheres geralmente entre 45 e 65 anos, né? Mas se for uma filha, às vezes pode ter menos idade. E as consequências de cuidar de uma pessoa idosa. Relações familiares. Podem haver desavenças entre os familiares, né? Por discordar da forma que o cuidador está cuidando, ou então o cuidador ele pode se sentir desvalorizado diante dos demais por não perceberem o tanto que ele faz por aquela pessoa e ainda assim acharem pouco ou algo assim. Ou então pode ser difícil quando os papéis precisam se inverter, né? Quando o filho precisa cuidar da mãe, por exemplo, pode causar também alguma desavença ou algo assim. Em relação emocional, o cuidador pode sentir orgulho, né, de tudo que ele tem feito de uma pessoa idosa, de trabalho, de casa, enfim. Ou então, na maioria das vezes, ele pode sentir impotência, preocupação, justamente por ele perceber que ele não consegue dar conta de tudo. Ou então, por perceber que o seu idoso está regredindo, ou algo assim. Muitas vezes a pessoa pode se sentir culpada. A consequência sobre a saúde do cuidador, eles se sentem cansados, isso afeta na saúde, né, diretamente, psicológica principalmente, que já não é a mesma. A consequência sobre a vida profissional, né, como eu disse, muitos cuidam do idoso, mas trabalham também. Pode haver um conflito ao tentar administrar os dois, e não fazer nenhum dos dois. Muitas vezes interfere diretamente na parte financeira, já que muitas vezes o cuidador precisa abandonar seu trabalho por uma eventualidade que aconteceu. Isso pode ser descontado, porque ele já não está trabalhando. Isso também pode refletir na vida de lazer dele, que ele não tem muito tempo, então ele não sai com amigos, ele acaba se afastando de muitas pessoas, e, enfim. A saúde do cuidador. Ele depende muito da ajuda que recebe dos outros familiares, né? Da ajuda que recebe da rede de apoio, por exemplo, atendimento domiciliar, unidades de saúde, do apoio emocional, agradecimento e reconhecimento dos familiares. Sua capacidade para atuar diante de comportamentos difíceis, como aborrecimento ou passividade, que pode manifestar a pessoa idosa, isso depende muito, né? Depende do humor do idoso no dia. Talvez seja mais difícil para aquele cuidador. E a forma de enfrentar a situação de cuidador e superar situações difíceis, né? Porque como não é um cuidador formal, ele não teve um preparo para aquilo. Mas aí vai muito de como ele vai aprendendo a lidar com cada situação. Por exemplo, uma queda ou algo assim. Aos poucos a pessoa tem que ir se habituando e tendo sangue frio para poder lidar da melhor forma com tudo. É isso, Cleiton. Volta aí, por favor. Eu vou falar um pouco sobre o cuidador principal e sua relação com os demais cuidadores. Nenhuma família vai estar preparada para o surgimento da demência no idoso. Isso também fazendo com que o idoso, aos poucos, vá perdendo as suas memórias, seus conhecimentos e a sua independência. E mesmo percebendo a mudança do comportamento desse idoso, a família ela ainda se assusta quando recebe o diagnóstico. E cada familiar ele vai reagir de um jeito.
E o papel do cuidador é de suprir as necessidades dessa pessoa durante esse período de doença ou incapacidade. E o seu principal objetivo vai ser trazer para esse idoso um conforto físico e também segurança para esse doente. E o cuidador também tem como objetivo ajudar a preservar a sua calma emocional e a sua autoestima. Como Letícia falou, a maioria dos cuidadores são mulheres, às vezes filha, às vezes nora, e a faixa etária é entre 45 e 50 anos. São comuns as reclamações dos cuidadores. Eles se queixam muito de frustrações, decepção, culpa, falta de tempo para si, depressão, entre outros problemas de saúde. Os cuidadores, eles falam também da perda de liberdade, perda de mãe ou pai, que é causada pela inversão desse papel, perda do companheiro, perda financeira, perda da sua privacidade, se essa pessoa idosa ela for morar com o cuidador, e também a perda de tempo para si mesma. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre demência, que ela é dividida em 4 estágios, que eles são determinados pelo nível de perda funcional. O primeiro estágio é o estágio de esquecimento, que é quando o idoso ele sofre mudanças na memória de curto prazo, ele sente frustrações e também frustrações com as suas próprias falhas. E isso pode gerar nele um conflito interno, pois as pessoas ao seu redor às vezes não vão associar as suas mudanças com a doença e vai achar que está sendo uma coisa normal do idoso. As principais tarefas do cuidador nesses estágios é reconhecer as mudanças de personalidade, reconhecer o esquecimento, conversar com a pessoa doente sobre o seu problema, consultar profissionais de saúde, administrar os medicamentos, oferecer apoio emocional, supervisionar as compras, aos poucos, tentar assumir a direção do carro, não permitir que esse idoso dirija mais, remover perigos da casa, pensar em informar os amigos e a família e se identificar como cuidador desse idoso. Bom dia, Cleito. Eu vou falar sobre os outros 3 estágios da demência, que é o confusional, o demencial e o estágio final. No estágio confusional é onde o sentido de tempo do idoso, da pessoa idosa, ela é diminuído. E ela não consegue mais lidar bem nem com dinheiro e nem com tarefas básicas, como fazer compras. Caso ele tenha um automóvel, se o idoso vier a dirigir ainda, pode ser que pequenos acidentes aconteçam. É comum nesse estágio. Então, não é muito indicado o idoso, nesse estágio, ele dirigir. A participação social do idoso também, ela pode ser prejudicada, porque a pessoa idosa, ela não quer que nem os familiares, nem os amigos, eles percebam as falhas dele. E ele se recolhe em casa. E também tem aquela questão de, da própria família ficar tirando, brincadeira. Quando ele erra em alguma coisa, aí a pessoa fala, né? Algum familiar fala, o senhor tá ficando caduco. Na hora, pode ser que, ele ria junto, ele brinca junto, mas, ele sabe que aquilo ali realmente está acontecendo. E ele pode diminuir esse convívio social. E, no caso, é pior ainda se for um casal. Se for porque o cônjuge
o cônjuge sadio, né, ele pode ver esse comportamento dele se excluir como um comportamento egoísta e proposital. Aí, nesse estágio, o cuidador ele deve reconhecer as perdas das pessoas idosas, procurar um diagnóstico formal, fazer o planejamento legal e financeiro, procurar informações sobre a doença e informar o resto da família, procurar formas de descansar e procurar compreender o que provoca certos comportamentos e estruturar um ambiente para adequar o idoso a ele. Podem também ressurgir velhos conflitos entre as pessoas idosas e o cuidador, que é causado pela mudança do papel do cuidador, né? Especialmente quando o cuidador era quem antes recebia os cuidados, como se fosse no caso do tipo de um filho, ou então da esposa, do marido, do marido, né? A pessoa idosa ela tende a se recusar ou entregar a responsabilidade que não sabe mais cumprir, tipo, porque ela fica com medo do estigma de perder o prestígio e ver o cuidador como se fosse um controlador. Aí, nas literaturas, eles dizem algumas dicas para o cuidador, que é buscar apoio do filho, caso seja cônjuge, o cuidador, para que eles participem mais e assumam alguma destas responsabilidades. Surge também conflitos entre o cuidador principal, né, e outros familiares. E nesse estágio, alguns negam que o sintoma indicam demência e outros não concordam com o tratamento que está sendo feito e querem levar a outro médico. Aí uns acreditam que seja hora de contratar um acompanhante e outros discordam. E há discussões principalmente entre os filhos sobre dinheiro e herança. E uma dica também para o cuidador, quando estiver acontecendo isso, é que marca a reunião regular dos membros da família, para que e com a presença de uma pessoa, de um moderador, para que eles planejem os cuidados do idoso. No estágio demencial, ele é o mais trabalhoso e o mais difícil também, porque a pessoa idosa, já com um maior grau de dependência, ela requer ajuda para a sua higiene e cuidados pessoais. Porém, muitas vezes ela se recuse e pode ser que ela fique agressiva com o auxílio do cuidador. Pode ser que aumente o egoísmo também, faz com que ela considere cada vez menos o outro, e o medo faz com que o portador da demência, o idoso, se apegue ao cuidador, solicitando sua atenção toda hora. Surgem também ideias de institucionalização, que alguns familiares eles veem como falha ou vergonha, e ainda outros como indispensáveis, porque pode haver uma sensação de perda de controle da situação, causando desgaste. Tem algumas pesquisas que mostram que mais de 10 horas por dia são dedicadas aos cuidados, sem remuneração, sem folga ou férias, o que obviamente terá um efeito negativo na saúde do bem-estar do cuidador principal. Aí o cuidador deve agir em contratar acompanhantes, se for possível, dividir o papel de cuidador, cuidar da própria saúde também, insistir na divisão das tarefas com outros familiares, desenvolver atividades independentes, um serviço de centro de convivência, se for possível, dar atenção aos gatilhos e os distúrbios de comportamento do idoso, aprender mais sobre a progressão da doença e administrar todos os medicamentos. Nesse estágio também ocorre o declínio da linguagem verbal, especialmente nos casos de demência, que é na parte frontotemporal do cérebro. E ele requer muita paciência e boa vontade do cuidador para interpretar a necessidade do idoso. O cônjuge, se o idoso ainda for casado, o cônjuge sadio, ele também percebe uma resistência
na intimidade conjugal. E os familiares se encontram em fases diferentes de compreensão. E a dor causada pela doença no seu meio há vários anos, né? E o esgotamento do cuidador principal se torna um problema sério. E no estágio final, é caracterizado por a perda total da capacidade do movimento, perda de comunicação verbal, dependência total nas atividades diárias, não reconhece os familiares, imobilidade, complicações clínicas, perda de peso, irritação da pele, infecções repetidas, aspiração, podendo levar a pneumonia, e volta os reflexos primitivos de sugar, andar sem parar, distúrbio de sono com um aumento de atividade noturna e também por um estado vegetativo. Bom dia. Vou falar um pouquinho sobre como a família ajuda dificulta no cuidado com a pessoa idosa. Tem as questões, né, do sistema patriarcal familiar, quando foi desfeito, quando a mulher passou a assumir as responsabilidades da casa. É a questão da longevidade, com o aumento da expectativa de vida, esses idosos, eles necessitam de um cuidado a mais especial. As relações no meio moderno, com a questão da tecnologia, muitos familiares eles precisam trabalhar muito, acabam não se dedicando tanto a cuidar desse idoso e acaba ficando muito distante. Daí surge a necessidade, né, da família muitas vezes contratar esse profissional, só que o mais indicado para esse idoso é o acolhimento familiar, onde ele se sinta mais amado. Pode passar. Passa. Não tá aí na tela, não passa, não. É bom, eu vou continuar. Aí tem a questão dos filhos superprotetores, que muitas vezes esses filhos eles não respeitam a autonomia do pai. Isso leva em consideração também a questão do cognitivo, né? Quando alguns idosos eles têm a capacidade de responder algumas coisas por si, é importante que o filho ele estimule o filho ou o cuidador familiar estimule essa pessoa. Por exemplo, na questão da comida, o que ele prefere, a roupa, um passeio, alguma coisa, para justamente melhor, não diminuir essa autoestima e aumentar a independência. Muitos idosos, eles também moram sozinhos, não têm um familiar por perto. Então, também é importante que o cuidador, no caso formal, geralmente essas pessoas que moram sozinhas é mais difícil, né? Um familiar estar por perto, que estimule isso também para ele se sentir mais acolhido. E, como eu falei, é muito importante a união familiar, porque o idoso, ele espera paciência e respeito, e que a família escute ele. Tem a questão também da dependência financeira, porque grande parte dos idosos eles necessitam de tratamentos muito caros, medicamentos, e às vezes não tem condição, e acaba dependendo dos filhos ou parentes para ajudar. E acaba que isso também diminui a sua autonomia, porque muitos filhos acham que só porque eles bancam, eles não precisam dar opinião, né? Aceitar nenhum tipo de opinião que vá melhorar essa questão da autoestima do idoso, da sua qualidade de vida. Como foi muito citado, sempre acaba nas costas do leito feminino para cuidar, arcar com as coisas mais importantes. E muitas vezes eu li no livro, né, que tem uma síndrome que diz eu tenho que fazer tudo.
justamente resume o que o pessoal falou, que gera vários sentimentos na pessoa. E isso afeta muito também a saúde do idoso, porque essas pessoas elas podem ficar com tanta raiva e até descontar com violência no idoso. Então tem que ter muito cuidado e apoio. Pronto, agora é Emily. Emily falou, Pode dizer, Lucas. Emily Emily, falou que o aplicativo dela travou. Ela disse que vem, que pediu para esperar um pouquinho. Aqui tem a questão do artigo 3, né, do Estatuto do Idoso, que diz que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, que é muito importante, trabalho, à cidadania, à liberdade, à medida do que ele pode, né, se sentir livre, a dignidade e o respeito, e principalmente a convivência familiar e comunitária. No caso aqui que eu tinha falado, a parte da questão das dificuldades e a parte do cuidador formal, que é de Emily, eu vou citar aqui. É que quando essa questão do cuidador formal também tem que levar muito em consideração. Ah, tu vai falar? Vou, porque eu não tinha Entrou, tá travado aqui. certo. Tá bom. Desculpa aí, Cleito, que meu aplicativo travou, eu tive que sair e entrar na aula de novo. Quando a família dificulta e quando ela ajuda, né, é muito complicado, porque a família ela tem esse poder de tanto de ajudar o idoso e também quanto de dificultar a sua vida. Ela ajuda quando ela auxilia o cuidador nos cuidados com o idoso, quando ela supervisiona sem interferir o trabalho do cuidador, né? Até porque o cuidador tem que ter autonomia no seu trabalho, porque quando é o formal, né? Principalmente porque ele sabe dos seus deveres e seus direitos. E quando ele reconhece justamente os deveres e os direitos desse cuidador. Ela dificulta quando abandona a pessoa idosa ou fica ausente das suas necessidades, quando interfere de maneira negativa, atrapalhando o cuidador, e quando pede que esse cuidador realize afazeres que não é da sua competência, pedindo para ele fazer a comida, pedindo para lavar e passar as roupas desse idoso. Tem famílias também que tem a opção e opta por colocar esse idoso numa instituição, né? E aí já é outro tipo de cuidado e tal. Mas mesmo assim, muitas famílias não mantêm esse cuidado, porque acham que só porque está na instituição não tem mais nenhum dever com o idoso. A família, quando coloca nessa instituição, ela ajuda quando ela assina o contrato e sempre cumpre o que está escrito lá, visitando e auxiliando no que é necessário para o idoso. Promove todas as necessidades que a instituição não vai promover e acompanha o idoso quando ele também precisa de sua companhia, né? Principalmente quando está hospitalizado, que é quando esse idoso ele fica mais vulnerável, fica mais frágil e o acompanhamento da família é super necessário. A família ela vai atrapalhar quando abandona e não mantém o contato e nem realiza visitas por longos períodos, porque aí o idoso vai se sentir abandonado e
vai se sentir sem ninguém. E aí a instituição pode entrar já, anunciar às autoridades, porque isso é caracterizado como negligência e abandono. Quando a família também ela atrapalha, quando ela se apropria dos benefícios do idoso, né? Quando toma posse da sua aposentadoria e tal. E também quando ela também, muitas, como eu já disse, quando deixa nessas instituições, muitas famílias acham que não tem mais dever nenhum, que tudo é de competência da própria instituição, mas não é bem assim. Por isso que, muitas vezes, quando também esses idosos estão hospitalizados, é de importância da família acompanhar, se não poder acompanhar 24 horas, contratar alguém, né, um cuidador, ter alguém ali para que esse idoso não se sinta só. Quando esse idoso vai para uma unidade de saúde, né, que ele precisa estar hospitalizado, é muito importante que a família tenha o interesse de aprender com os profissionais da saúde, né, de procurar saber a melhor forma de cuidar dele nesse novo jeito, quando ele está mais debilitado. É muito importante que a família também fale sobre tudo, seja bem sincera com os profissionais. Fale o que tem passado, o que tem sentido, não esconda nada. E também ela vai dificultar quando ela se recusa, né, levar o idoso com alta médica. Né? Quando o idoso está bem, teve alta, porém ela acha mais conveniente que o idoso fique nessa unidade, porque ela não está tendo nenhuma preocupação, não está tendo nenhum trabalho com esse idoso, né? E ela acha que por estar lá vai ser muito melhor cuidado e, enfim. A família, ela tem que dar muito apoio a esse idoso, porque é uma nova fase de sua vida e muitos passam por graves problemas de saúde, vai entrando na demência e muitos não aceitam essa nova fase, essa nova vida. E é importante que a família não tire esse idoso do convívio, mantenha ele no convívio da família, com os netos, os filhos, enfim. Quando a família mantém esse laço afetivo, respeita as vontades e opiniões do idoso e possibilita que ele tenha essa vida ativa, como assim, né? Que não trate ele como uma pessoa que não tem utilidade alguma, ele vai se sentir muito mais amado e muito mais vivo, né? E ela pode prejudicar se ela ficar muito nessa de abandonar o idoso, porque o idoso, quando assim, nessa fase da vida dele, ele sente muito o abandono e quando, como já disseram, né? Não fazer brincadeiras de mau gosto, né? Falar que tá caduco, que tá, ou fala na frente, essa velha imprestável, esse tipo de coisa, porque atinge muito o idoso. E é isso. Alguém do outro grupo quer fazer algum posicionamento, quer falar alguma coisa? No caso, alguém do grupo 1. Não, eu não tenho o que acrescentar, não. Então, gente, parabéns para o grupo, tá? Foi bem abordado aí o conteúdo, né? Eu acho que era fundamental a gente falar sobre o cuidador para a gente parar um pouquinho e entender qual é esse universo, né? A gente, no próximo semestre, vocês vão fazer muita visita domiciliar e vocês vão interagir bastante com cuidadores, né? E aí vai ter momentos que vocês vão ter com
o idoso, né? E vocês vão ter com o cuidador. Vai chegar momentos que vocês vão ter conflitos na cabeça de vocês. Porque vocês vai ter a ausculta do cuidador e do idoso, né? E aí, muitas vezes, o idoso vai de contra o cuidador, dizendo que sente fome, dizendo que não é bem cuidado, que não toma banho e que, enfim. E o importante, gente, é a gente saber distinguir o que é verdade, o que não é, conversando, né? É perceptível muitas vezes, tudo bem, tem aqueles idosos, tem aqueles pacientes, usuários, que quando a gente chega, ele só está bem tratado, está bem cuidado, porque aquele dia é o dia do atendimento, porém, a gente tem que saber distinguir, a gente tem que saber até onde há negligência e até onde é o cuidado, acontece esse cuidado, tá certo? Então, a gente vai ouvir muito os cuidadores, a maioria deles são cuidadores informais, tá? Vocês vão ter conhecimento de alguns cuidadores formais aqui no bairro do IPSEP, né? Então, vocês vão poder perceber o discurso de um lado e do outro, confrontando esses dois profissionais, né? Esses dois tipos de cuidador formal e informal, né? Mas, assim, o importante é a gente ter discernimento do que acreditar, do que absorver, né? Porque a gente foca muito no idoso, né? Mas aí a gente precisa ver o lado desse profissional que, como vocês falaram, muitas vezes é extremamente negligenciado, né? Ninguém escuta, ninguém percebe. Muitas vezes, principalmente quando é o cuidador informal, não é a função dele, ele tem que fazer porque ele é filho, né? E esquece que aquele filho tem que viver a vida dele também, né? Eu queria parabenizar a todos do grupo, especialmente Yara. A introdução de Yara foi perfeita. Eu acho que quando um trabalho ele é bem introduzido, bem conduzido inicialmente, nos dá prazer de assistir todo o resto, né? Então, parabéns, Yara, pela introdução. Você teve momentos de reflexão, tá? Eu queria falar também, Yara falou sobre a questão dos cursos, né? Que o profissional precisa fazer um curso, no mínimo 100 horas, e que existe cursos gratuitos disponibilizados pelo SUS para cuidadores de idosos. Então, quem vocês conhecerem que tem esse perfil e que gosta e que se sente interessado, indiquem o UnaSUS, tá? O UnaSUS tem curso gratuito, né, para cuidador de idosos, é um curso que tá ligado à rede de serviço, então é um curso bastante legal, um curso bem interessante e é grátis, tá? Deixa eu só ver aqui algumas anotações. Então, justamente essas questões de qual a gente entender qual a necessidade do cuidador, né? Muitas vezes esse cuidador ele vem muito sobrecarregado. Parabéns, Letícia, também pela apresentação. Isadora e Jaime falando aí sobre demência. A gente vai ter alguns outros momentos, né? Outro momento específico para a gente falar sobre a demência específica, né? Especificamente sobre o Alzheimer, né? Então a gente vai discutir mais. É um tema que a gente precisa se aprofundar mais sobre essa temática, porque é algo muito presente no atendimento ao idoso, é a demência, e a gente precisa entender, precisa ter essa percepção dessas características. A partir dessas características, a gente sabe em qual momento de demência esse idoso vai estar ali presente, né? Foi muito legal também essas reflexões
sobre o convívio social que Jaime trouxe também, né? E aí, eu vou deixar essa pergunta para o final, que falaram aqui sobre questão de institucionalização. Deixa eu ver só mais algumas anotações aqui. Mariana também abordou, bem legal, a abordagem de Mariana sobre o acolhimento familiar, né? Sobre, veja como é interessante, ela fala sobre a questão dos filhos protetores, né? E aí a gente tem, quando a gente traz para outros momentos da vida, né? A pediatria, quando tem aquelas mães protetoras, eu acho que vocês já pagaram pediatria e vocês veem que isso atrapalha, né? O estímulo à independência, Mariana trouxe também essa questão que é fundamental. Quanto mais independente o idoso for, melhor vai ser, e quanto mais estimulado a independência, melhor vai ser, tá? E Emily aí finalizou, fechando, né, esse conflito, né, do cuidador formal e do cuidador informal, e qual o papel da família neste momento, né? Então foi bem legal, muito obrigado aí pela contribuição de todo o grupo, né? E aí eu queria saber, na verdade, não do grupo que apresentou, mas do grupo 2, o que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui especificamente, Bárbara. Bárbara, o que é que você acha, né? Qual a sua opinião sobre a institucionalização? Bárbara? Professor, assim, eu não, como eu posso dizer, eu não sei palavras para explicar isso sobre eu não sei nem falar a palavra, institucionalização sobre o idoso. O que é que você não entendeu, Bárbara? Me diga para a gente conversar. Essa parte mesmo da institucionalização. Você colocaria o seu avô ou a sua avó no abrigo, numa instituição de longa permanência? Só se fosse assim um caso que eu não tivesse como mesmo cuidar. Mas eu tendo a disponibilidade de cuidar ou de conseguir alguém para cuidar dele perto de mim, eu não faria isso. Isso, perfeito. Era justamente isso que eu queria trazer aqui à tona, essa discussão. Muitas vezes a gente vai para uma instituição de longa permanência, a gente vai fazer uma visita e a gente julga, né? Julga familiares. Meu Deus, como é que um filho coloca o pai aqui, coloca a mãe aqui? Mas a gente não para observar que muitas vezes essa decisão pode ser uma decisão doída, né? Uma decisão muito doída para esse ente, para esse filho, para essa filha, né? E que muitas vezes esse idoso é posto numa instituição de longa permanência pelo o modo de vida atual, pela questão da correria, do trabalho, de questões financeiras, que muitas vezes esse filho não tem tempo de cuidar e que não teria como colocar alguém para cuidar, e aí ele institucionaliza esse idoso pensando numa melhor qualidade de vida dele, do pai ou da mãe. Então, é só para a gente não tá julgando, são casos e casos, né? Geralmente a gente se coloca muito no lugar do julgador, né? A gente julga
ah, meu Deus, mas colocar uma família, um pai, uma mãe aqui, mas muitas vezes ele vai estar melhor cuidado, mesmo aquela situação da instituição sendo precária, né? Muitas vezes esse idoso poderia ficar só o dia todo, ficar só a semana toda, não ter alguém para fazer a comida, né? E esse idoso é dependente de alguém que faça e o sofrimento só aumenta, tá? Então é só para a gente refletir, né? Parar para pensar um pouquinho sobre essa questão da institucionalização, né? E até onde é viável ou não, né? Para aquele idoso, para aquela família, né? Tudo bem que muitas vezes não, o idoso ele não vai ter o carinho, o cuidado daquela família, né? Porém, muitas vezes ele vai estar sendo melhor tratado, melhor cuidado, né, em instituição de longa permanência, pelas consequências dos dias da atualidade, né, do trabalho, da correria, enfim. Enfim, são vários fatores. Tá, ok? Cleiton, Oi. eu ia, na minha apresentação, indicar um filme que eu tinha assistido que trata mais ou menos isso, só que assim, de outra forma. Ele trata o cuidador, que é um filme que foi lançado há pouco tempo, se não me engano, o nome é Eu Me Importo. E aí, essa é uma cuidadora, ela tem uma rede que ela não pega os idosos que a família leva. Ela procura, ela tem uma médica que ajuda ela a buscar idosos que tenham muito dinheiro. E aí, essa médica, ela dá faz uma, como é o nome? Vai para o tribunal e faz um julgamento de emergência, dizendo que aquela pessoa não tem como cuidar de si mesma. E aí, ela leva essa pessoa para uma clínica dela e tira tudo da pessoa. Diz que aí começa a gastar um monte de coisa, pegar todos os bens, vende a casa, faz de tudo e diz que a pessoa é impossibilitada de realizar qualquer coisa. Começa a drogar os idosos. Assim, é uma coisa, é uma visão totalmente diferente, porque é tipo uma máfia. Sim, Mas é visto como algo que pode realmente acontecer na nossa sociedade, porque a gente sabe que acontece mesmo isso. sim. É bem interessante, porque no início ela faz isso com idosa, só que aí essa idosa, ela é filha de um mafioso. E aí acontece um BO todo. É bem interessante de se assistir, mas não vou dar spoiler não, do final não, pra quem quiser É assistir. interessante que faz a gente refletir, né, sobre questões atuais, sobre até possíveis acontecimentos que podem vir à tona, né? Logicamente que a gente institucionalizando alguém da nossa família, a gente vai conhecer, a gente vai ver a procedência, né, dessa instituição de longa permanência, né? Enfim, mas é muito bom mesmo você ter colocado, ter trazido para a gente esse filme, né? Quem se interessar e ver, né? E parar um pouquinho para refletir sobre essa temática. Sim, e inicia justamente com um, um filho no julgamento com essa mulher, dizendo, né, tentando defender, tentando tirar a mãe dele de lá porque ele não sabia. Ela levou a mãe dele para lá como se ela estivesse precisando de ajuda, só que ela não estava. E ele tentava de tudo, só que ela é super inteligente, ela tem várias técnicas de conseguir fazer com que o juiz vá para o lado dela. É bem interessante mesmo. Uhum. Maravilha. Alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta sobre a temática apresentada? Acho que não. Segundo grupo, vamos para a segunda apresentação. Então, vocês, deixa eu só, eu vou só parar aqui a gravação e iniciar outra novamente, tá? Só um minuto.